uma atividade diferente, em virtude das questões que foram surgindo, dos questionamentos que foram surgindo. Nós fizemos anotações das mesmas perguntas e aqui reunimos para responder e debater. Então eu vou pedir para que, se alguém no decorrer do debate tiver ainda alguma dúvida e quiser fazer algum questionamento, que faça anotação no papel, para que, se tiver tempo, a gente ainda responde hoje. Se não tiver, a gente reporta ou no grupo ou de alguma forma aqui nas apresentações futuras. Então nós vamos chamar para o critério de debate será do livro Evolução em Dois Mundos, que é o nosso seminário, do capítulo 1 ao 15, e uma pergunta de cada capítulo previamente feita aqui por todos os que compõem este seminário. E nós vamos pedir para o Minelli, representando a vice-presidência da federação, que compõe a nossa mesa, Minelli, por favor. Vamos convidar a Cindy, que é a coordenadora também do seminário, para compor a mesa. Vamos chamar a Nores, que também é a coordenadora do seminário, para compor a mesa. E agora eu passo a convidar os debatedores para que venham somar-se a nós, o Rogério, o Tom, a Leila, Maria Hermínia e a Regina. Essa convocação é por ordem de capítulo, viu, gente? Não tem nenhum critério aqui de seleção assim. E aí, para dar início, eu vou convidar a Nores para que faça uso da palavra. Pois é, pessoal. Eu fiz o capítulo 1, então eu tenho que começar aqui, né? E quando eu estava vendo as perguntas, e aqui a Cíntia e a Devi no final selecionaram para o capítulo, tinham várias perguntas, né, sobre o capítulo 1. Mas aí eu pensei assim, o pessoal já vai dizer assim, nossa, lá vem a Nores de novo, né? Falar. Eu posso botar um pouquinho para cá o. Não quero desconectar nada. Falar de novo sobre esse assunto, porque eu sempre, das nossos estudos aqui do ESG, a gente sempre sente das pessoas essas perguntas, muito assim, o que é esse fluido cósmico, o que é o espírito comparado com o fluido cósmico, o que é o fluido vital, não é? Sempre ficam esses questionamentos. Então, essa pergunta que nós vamos ver, a primeira pergunta, porque este capítulo, ele abre o livro, ele é o capítulo 1 do livro, e na verdade ele é o capítulo 1 da história do planeta, da história da vida do planeta Terra, tanto a vida material como a vida, tanto digamos assim, o início da matéria como o início da vida mesmo, né? Então ali, como podemos entender espírito, fluido cósmico universal e fluido vital? E qual a função disso aí no universo? Então, quando a gente pensa nesses três aspectos da vida, a gente vê que espírito e matéria, isso está lá no Livro dos Espíritos, logo na primeira parte, espírito e matéria
são as duas criações, os dois elementos gerais do universo. Os espíritos nos ensinam que foram as duas criações divinas, o princípio inteligente e o princípio material, ou o princípio espiritual e o princípio material. Princípio espiritual não sabemos exatamente, mas vamos falar um pouquinho ali adiante o que é o princípio espiritual. Agora, o princípio material é o fluido cósmico universal. É a matéria-prima de toda a matéria que tem no universo. Todas as formas de matéria e de energia, porque energia é matéria, matéria é energia, que existem no universo, são o fluido cósmico universal. Então ali diz, André Luiz se refere ao fluido cósmico como o hálito do Criador. É o elemento primordial onde estamos mergulhados como peixes no oceano. É mais ou menos rarefeito conforme os mundos. E é desse fluido que o espírito retira os elementos necessários para a elaboração de seu veículo psicossomático, que nós vamos acompanhando depois o estudo do livro e vamos vendo que ele vai, então, nos ensinando como aconteceu a evolução deste veículo físico-psicossomático que é o perispírito, que é o envoltório sutil do espírito. É também a matéria-prima de toda a matéria, da qual encarnados e desencarnados constroem seus mundos. Tudo que nós fazemos no plano aqui físico da Terra é composto deste fluido cósmico. Tudo que os espíritos fazem no plano espiritual, todas as suas construções, todas as suas elaborações são feitos do mesmo fluido cósmico em outras estruturações moleculares. Mas tudo é fluido cósmico universal. E o perispírito também. Cada mundo, né, cada habitado, cada espírito que habita, digamos, um mundo diferente, ele colhe, ele retira deste fluido cósmico universal do ambiente os elementos para a construção do seu perispírito. Então, é fácil da gente entender que o fluido cósmico é o que nos separa, não é o vazio. Nós estamos envolvidos por esse fluido cósmico, como diz André Luiz, como peixes no oceano. E o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo, independente da matéria. Porque se espírito fosse matéria, espírito estaria sujeito às vicissitudes da matéria. O espírito estaria sujeito à decomposição, à deterioração, à morte, como nós vemos o corpo físico, que no momento que o espírito desencarna, o corpo físico volta aos elementos, ele se decompõe, se deteriora e retorna ao todo, não é verdade? Então, o espírito é independente da matéria. Agora, é pela união desses dois elementos, é pela união deste fluido cósmico, do corpo físico, né, com o princípio inteligente, que este princípio inteligente consegue, então, como diz ali, dar inteligência à matéria, ou seja, fazer com que nós nos manifestemos. O espírito se manifesta na matéria através desse vínculo com a matéria. No momento em que ele se desvincula e desencarna, a matéria é inerte. Não tem mais ação, não tem mais inteligência, não tem mais atuação. O princípio vital, digamos assim, ou o fluido vital, é realmente, quando a gente vai estudando mais profundamente o perispírito, é o elo de ligação mais externo do perispírito com o corpo físico. É o nosso, digamos assim, duplo etérico. É aquela interface entre espírito e corpo, como o Rogério falou no capítulo dele, e outros aqui também, né? Como esse fluido cósmico, como que esse espírito se manifesta com o corpo através, então, desses centros de força
algumas pessoas chamam de chakras, chakras no espírito, centros de força ou plexos nervosos no corpo. Então, é o elo de ligação, é por onde o espírito comanda as nossas ações corporais. Então, o fluido vital é isso aí, considerado pelos espíritos como subproduto do fluido cósmico universal, é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promana. Isso nos é trazido pelas obras básicas e por André Luiz, porque não se encontra na literatura espírita explicações perfeitamente claras sobre o que seja o fluido vital. Se é esse fluido vital que impulsiona nossos órgãos a agir, ou se é a ação dos nossos órgãos agindo que dá força a esse fluido vital, então o fato é que ele só existe quando existe acoplamento, vínculo de espírito e matéria, ou princípio inteligente e matéria, como numa planta, como numa bactéria, como num protozoário, como num animal. Tem que haver o vínculo deste princípio inteligente sobre a matéria para que haja vida. E a vida não existe só no homem, a vida existe em todos os reinos da natureza, com exceção do mineral, não é? Porque no mineral, este princípio inteligente apenas paira, apenas se atrai, mas não se vincula. Não existe vínculo do princípio inteligente com o mineral, porque o mineral não é um ser vivo. O mineral não tem como um ser vivo tem. Um ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre. Esse é o ser vivo. Então, no mineral, ele apenas se apoia, né? Passa então a se vincular aos outros seres vivos da natureza. Essa é a resposta que eu preparei para vocês aqui. O outro capítulo que eu fiz aqui foi o capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual. Vamos ver a pergunta que nós vamos... toda vez que eu tirar. Como podemos relacionar as afirmações contidas no capítulo 3 com o que a ciência nos propõe hoje sobre o desenvolvimento da vida no planeta Terra? E como o ensinamento deste capítulo pode nos auxiliar na nossa vida? Então, no capítulo 3, o que a gente vê, quem estava desde o início, lembra que é o início, digamos assim, da vida, não é? Começa ali o processo evolutivo desse corpo espiritual. E começa o vínculo, o primeiro vínculo, se vocês lembrarem daquelas duas personagens que eu trouxe aquela vez como como uma peça de teatro, não é? As duas personagens importantes, a mônada, que é justamente o princípio espiritual nos seus primórdios, não é? E o protoplasma, que é a matéria viva, também primordialmente falando, porque toda matéria viva é o protoplasma, né? O protoplasma da célula é toda a célula, com exceção do seu núcleo, não é? É o protoplasma da célula. Então começa ali esse vínculo, é ali no capítulo 3 que começa essa história da vida no planeta. Então, quando a gente lê o que a ciência nos traz hoje sobre a vida no planeta Terra, e quando a gente vê as propostas da ciência, inclusive a ciência hoje, a teoria mais aceita para a criação dos mundos, para a criação do universo, não é? É a teoria do Big Bang, que é a grande explosão, não é? Tudo, como diz ali, tudo estava contido num espaço muito pequeno, como os cientistas nos dizem, como a cabeça de um alfinete. Tudo que contém hoje este universo infinito da criação divina, né? Mas mesmo que a gente aceite, como nós aceitamos essa teoria do Big Bang como a mais provável teoria realmente de início do universo, nós temos que entender que não podemos descartar a ideia da existência de Deus. Como diz o Livro dos Espíritos, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Porque é que nem aquela historinha do barro, quando os cientistas acharam que estava tudo pronto, que não precisávamos mais de Deus, porque já estávamos até clonando seres vivos, não é? E resolveram mandar uma comitiva até Deus contar isso, né? E Deus assim, os recebeu, ficou muito feliz, os cumprimentou pelos grandes feitos, mas falou, antes de aceitar isso, eu gostaria de propor a vocês apenas uma confirmação. Eu vou fazer, então, os meus seres, meu ser vivo, e vocês, cientistas, vão fazer o de vocês. E no mesmo momento, né, o cientista se abaixa e pega um pouco do barro para fazer o ser vivo, para que Deus pudesse compreendê-lo. E Deus falou, não, pera um pouquinho, esse material é meu. Vocês vão ter que usar o material de vocês. Então é esse material divino que estava contido nessa cabeça de alfinete quando houve essa grande explosão. Então quando a gente lê a história do universo e a gente vê como lentamente os elementos foram se formando, e hoje nós conhecemos a tabela periódica dos elementos, né, da química, e sabemos que essa tabela ela é limitada, ela é do nosso mundo, mas nós entendemos que na imensidade desse universo tem muito mais coisas, né, que a nossa vã filosofia é capaz de entender. Então nós sabemos que Deus para nós está presente nisso, e a ciência hoje sente isso de maneira cada vez mais intensamente, né? E cada vez mais cientistas se voltam para a existência de Deus. E quando a gente limita, então, este olhar, pensamos no universo, pensamos no Big Bang, mas aí nós limitamos o nosso olhar, então, ao planeta Terra, que é o que se limita o nosso livro Evolução em Dois Mundos. Ele vem fechando na vida na Terra, né? Então, quando a gente vê isso, quando a gente vê as comparações entre os ensinamentos contidos nas obras básicas de Allan Kardec, nas obras complementares, especialmente André Luiz e Emmanuel, né? E nas descobertas científicas dos geólogos, dos antropólogos, né? Dos arqueólogos, né? E a gente vê que quando a ciência estuda as camadas geológicas da Terra, ela encontra tudo o que a ciência espírita sempre nos ensinou já desde o século XIX, não é? Coisas que muitas vezes ainda estavam naquela época sob o comando até da bruxaria, o próprio Darwin e Kardec foram contemporâneos, não é? Mas Darwin viu a evolução das espécies, mas Darwin não podia falar e não se sentia com coragem de publicar o seu livro Evolução das Espécies, porque ele iria contra o que toda a vida, toda a infância dele, toda a juventude dele, ele aprendeu dentro da Igreja Católica. Então ele seria um herege se ele contasse aquilo. Então a doutrina espírita nos ensina isso, só que de uma maneira, quando ela entra junto com Darwin, quando a gente compara todas essas coisas, a gente vê que tem uma pequena, grande diferença entre o que a doutrina espírita nos conta e o Darwin, porque Darwin traz toda a evolução e chega naqueles pontos perdidos, não é? Tem pontos da evolução planetária, da evolução dos seres no planeta que nós não encontramos. Aquele bem conhecido nosso elo perdido, né? Onde é que está aquilo ali? Como aconteceu? Essa é a grande diferença do que a doutrina espírita nos ensina e do que a ciência ainda é capaz de nos trazer. Porque a doutrina nos mostra a evolução nos dois planos. Capítulo 4, então, automatismo e corpo espiritual. O que a gente entende de automatismo? Sucintamente. Quando estamos crescendo, a gente nasce, aprende a andar, falar, decifrar o comportamento do corpo físico. Então a gente acaba automatizando um comportamento. Entendeu? Igual quando a gente vai aprender a dirigir, etc. A automatização. Neste ponto a gente fala especificamente do corpo físico e corpo espiritual. Então a junção dos dois, ok? Qual a importância do automatismo e da herança na evolução do ser espiritual? Qual a grande importância? Que ele vai explicar qual que é o ponto crucial. Deus fez o homem para viver em sociedade.
Para tanto, deu-lhe a palavra e as faculdades necessárias à vida de relação. O olhar, a fala, as indagações, o gesto. O insulamento o embrutece e impede o seu desenvolvimento, por lhe faltar o contato com outros homens. Nesse ponto eu lembrei de um filme que eu assisti sobre uma criança nos Estados Unidos. Um local, né? Sobre uma criança nos Estados Unidos que ficou insulada durante... Alguém me corrija, por favor, eu acho que 15 anos, 10 anos, 15 anos. Então, em certo momento ela conseguiu fugir, que a mãe dele o ensinou de certa forma a fugir dali. E no final das contas, quando ela teve que viver em sociedade, ela estava totalmente desconhecida do planeta, do céu, das pessoas, das reações do mundo exterior. Então a gente percebe claramente, até nós mesmos, quando nos retraímos em nosso mundo em um momento específico, por exemplo, tristezas, quando a gente fica muito em um local, a ciência já explica que a gente se afasta da relação e da convivência, a gente se retrai. Então essa relação do trabalho, da amizade, da família, dos problemas a serem vividos do ponto de vista da fé, nos traz o crescimento, tá? Na vida em coletividade é que o homem se completa, uns auxiliando os outros no aperfeiçoamento de suas aquisições e todos trabalhando em prol da comunidade. Então todos nós, uns com os outros, trabalhamos no mesmo intuito, para o crescimento geral. Nos reinos inferiores não é diferente. O princípio espiritual serve à espécie em que se situa, doando-lhe mecanicamente o fruto de suas aquisições e dela recebendo os benefícios de que necessita para a sua ascensão. Então aqui a gente percebe uma simbiose do meio material com o meio espiritual. O corpo físico auxiliando o corpo espiritual e vice-versa. Tá? É uma vida de relação assim como nos vemos hoje. O princípio espiritual serve à espécie em que se situa, doando-lhe mecanicamente o fruto de suas aquisições e dela recebendo os benefícios de que necessita para a sua ascensão. Primeiro, ao reflexo, depois o instinto, por fim, mediante a recapitulação e transmissão por herança, ou seja, recebida de outras eras, de outros reinos, ao longo de milênios, vem o conhecimento, já na forma humana. Então nós passamos pelo mineral, vegetal, animal e hominal, sucintamente falando, tá? A atividade nervosa se transforma em vida psíquica, ou seja, o raciocínio contínuo, a inteligência em si. É o automatismo e a herança funcionando em favor do prosseguimento da vida e da evolução contínua do princípio espiritual, a caminho da angelitude a que se destina. Então todos nós, desde a primeira fase do princípio espiritual, estamos destinados daqui em diante, em continuidade, à angelitude. Boa noite, gente. Nós vamos falar do capítulo 5, né? Células e corpo espiritual. A questão colocada foi a seguinte: a que podemos atribuir a ocorrência das enfermidades diante das explicações sobre o funcionamento do organismo contidas no item o todo invisível do organismo? A resposta, mesmo André Luiz nos traz, dizendo o seguinte: conforme vimos, André Luiz explica que é ao comando da mente que acontece toda a organização celular que compõe o organismo, que é através desse governo que todos os componentes químicos e fisiológicos envolvidos nessas operações interagem e cumprem seu papel. Sendo assim, também é o comando mental do indivíduo que se deve ao contrário, ou seja, a desorganização, a quebra dessa harmonia e equilíbrio natural, o que vem causar a doença. Muito bem. Então nós vimos aqui que a nossa mente é quem comanda o nosso corpo físico. E quem comanda a nossa mente é o nosso espírito. Então o espírito é que comanda esse corpo nosso. E esse espírito ele tem a faculdade
de substituir aquelas células defeituosas por células sadias. Ele também tem a faculdade de desorganizar essas células. Não só em nós, como em terceiros, né? Como Jesus substituía as células defeituosas das pessoas por células boas através do comando mental. O médium de cura, ele consegue substituir as células defeituosas de alguém através do comando mental. E isso que acontece conosco. Nós temos um exemplo aqui, né, que toda doença é resultado de processos no interior da célula ou entre as células que cometem erros. Câncer e resfriado comum, doenças cardíacas, até mesmo AIDS e artrite, todas atormentam pessoas por causa de mecanismos falhos no interior das células. Por isso é que os biólogos dizem que a pesquisa básica destinada mais a entender o funcionamento das células do que a vencer a doença. Entender como a célula funciona. Porque assim, nós podemos, através do comando mental, comandar o funcionamento dessas células. Que hoje nós ainda fazemos isso, mas de forma inconsciente. Porque a maior parte das nossas doenças são psicossomáticas, são psicológicas, né? Nós tomamos muitas vezes um remédio, que é um placebo, e nós melhoramos por força mental, e não em resultado do medicamento. É assim? Muito bem. Seguindo aqui, né, ele diz o seguinte, continuando. A anemia falciforme, por exemplo, é resultado de uma única molécula anormal nas hemácias de uma pessoa. A molécula errada entorta as células, fazendo-as adquirir a forma de uma foice. Daí o nome falciforme, em forma de foice. Algumas formas de diabetes são causadas por moléculas defeituosas chamadas receptores, que estão implantadas nas membranas em volta de certas células. Essas moléculas são porteiros especializados para reconhecer e introduzir insulina na célula. Mas se a sua estrutura estiver errada, não podem fazer isso. O corpo adoece como se não tivesse insulina, o hormônio que permite ao organismo metabolizar o açúcar. Essas duas respostas anteriores foi tirado do livro Biologia Hoje, volume 1, do Sérgio Linhares. Muito bem. Juntando isso com o conhecimento de que o espírito que está no comando dessa república de células e que com a desarmonia da mente desarmonizamos o automatismo funcional das células, compreendemos melhor o processo da formação de doenças. Então, as nossas doenças, elas são reflexos do nosso comando mental. Lógico que você recebe uma bactéria, recebe um vírus dentro do seu organismo, ele vai interferir no seu organismo. Mas você, através do seu comando mental, você pode melhorar o seu processo imunológico, né, e se defender desses vamos dizer assim, entes estranhos ao seu organismo, que estão lhe prejudicando. Então, tudo isso dentro do nosso comando mental. Temos o exemplo de Jesus, temos o exemplo dos médiuns de cura, nós temos o exemplo do passe magnético, que através do comando mental, né, melhora até o seu próximo, quanto mais você mesmo. Era essa a minha exposição. Para que retorne com o capítulo 7, por favor, Rogério. Voltei rapidinho, hein? Vamos lá. Capítulo 7, Evolução e Hereditariedade. Aqui em outro prisma, nós vamos poder perceber também a hereditariedade como o meio material e a evolução como o meio espiritual, viu? Como surgiram na Terra os fatores da hereditariedade? A hereditariedade pode ser conceituada como lei que define a vida, tão somente quanto a forma em que ela se externa. Então, não
só como o corpo físico, e sim desde a primeira molécula, célula e assim por diante, na formação dos corpos. Ou seja, no que concerne ao corpo físico. A inteligência, entendida aqui como os valores espirituais, ou seja, morais e intelectuais, é definida pela inteligência individualizada, isto é, pelo próprio espírito, não estando sujeita à lei de hereditariedade. Essa parte aqui vai falar um pouco mais sobre a mitose. Me corrija qualquer coisa, nós também, tá? Que é sobre a divisão celular e sobre os genes. Então seria interessante vocês fazerem perguntas que é um pouco mais complexo. Após longos séculos de preparação, os arquitetos espirituais inseriram no princípio inteligente as formas do corpo físico e do corpo espiritual, o perispírito, começando a se desenvolver nele os fatores fisiopsicossomáticos, ou seja, a soma do corpo e do espírito. Através de ação magnética, foram fixados no núcleo de cada célula, os elementos para a estruturação dos órgãos que seriam responsáveis pela reprodução. Aqui está querendo dizer mais a um primeiro ponto, que é sobre a reprodução. Inicia-se, então, os experimentos dos processos de divisão celular. Então ele deixa de ser unicelular e passa a ser pluricelular. Primeiramente por simples fragmentação da célula e depois com a formação de cromossomos pelo núcleo da célula, contendo os genes. Lentamente e sempre sob a supervisão dos construtores divinos, os cromossomos reúnem as forças físicas e espirituais. Através do impulso mental de natureza eletromagnética, movimentam-se em direção aos polos da célula, dispondo em cada uma de suas metades os genes portadores dos fatores de hereditariedade. No transcurso dos séculos, os genes são fixados em número e valores diferentes para cada espécie. Essa parte aqui vou até pedir um pouquinho para a Noris explicar para a gente, não sei se é ao final, mas seria bom ter alguns slides, porque eu não domino muito a área da biologia. Mas se a gente for lembrar dos cromossomos, vocês lembram daquela cadeiazinha que faz assim, os genes, né? Diz respeito àquilo, tá? Então a evolução se dá através dessas formações celulares, dessas multiplicações, estando o corpo espiritual ligado a cada célula do nosso corpo. Tá? Em geral, é isso. Agradeço ao Rogério e convidamos o Tom para falar do capítulo 8º. Boa noite, pessoal. Na sequência aqui, a gente tem, os companheiros têm falado sobre automatismo, né? Aí a gente fica pensando, será que o nosso corpo age sem o comando de alguém ou sem uma mente organizadora nessa evolução? A gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui, né? O nosso capítulo chama Evolução e Metabolismo. Metabolismo, se vocês lembram, é o processo de obtenção de energia que o nosso corpo físico precisa aqui nesse momento, né? À medida que o princípio inteligente vai evoluindo, a sua morada física é necessário evoluir também para e passo com ele, né? Então, o princípio inteligente vem evoluindo lá desde as origens das bactérias, os primeiros seres vivos, e quando chega nesse nosso corpo físico aqui, é necessário que o nosso corpo suporte a existência desse princípio inteligente. Então, portanto, o corpo físico também tem que evoluir, né? Então, a pergunta aqui era assim: na obtenção da energia de subsistência do corpo, o metabolismo ocorre de forma desordenada, sem direção, né? Então, ao longo da evolução do corpo físico, ocorre os processos de evolução metabólica, né? O anabolismo, o catabolismo, né? A obtenção e a síntese e a degradação de energia. Então, isso ocorre de forma desordenada, sem controle, né? Assim, sem um movimento linear, que tenha um organizado? Não ocorre de forma desordenada. É automático, sim, mas com uma organização. Nós falamos aqui no passado que lá no período do Paleolítico, há 2.500.000 anos atrás, né, a mente humana
controla. Então veja que a partir desse momento, a mente humana passa a controlar. Não é que não havia controle antes, havia a força dos arquitetos espirituais na organização. Até esse momento aqui. Mas a partir do Paleolítico, nós, espíritos, já no momento evoluído um pouquinho melhor, passamos nós a controlarmos o nosso processo, né? Na obtenção de energia. Passamos pela fotossíntese, passamos pela quimiossíntese, né? E aqui na biossíntese também, na formação das energias de manutenção de existência do corpo físico. Então nós passamos aqui há 2.500.000 anos atrás a controlar, mas ainda que quase que plenamente. Porque ainda havia esse processo de intercâmbio entre a força espiritual, os arquitetos e nós mesmos, já nos liberando para um processo de independência no nosso corpo que nos exprimimos, né? E nós passamos, nesse momento aqui, a administrar essas ocorrências de metabolismo. Como o Minelli falou agora há pouco, né? A nossa mente, então, passa a controlar isso através da nossa coordenação dos nossos próprios impulsos. E ele fala aqui que é um processo gradativo, mas com a gradação de acordo com a nossa capacidade. Tanto mais intensa esse controle, né? Essa subordinação ao nosso espírito, isso é mais intenso quanto maior a nossa cota de responsabilidade pelo nosso conhecimento. Então, à medida que nós vamos agregando conhecimento e responsabilidade, o arquiteto espiritual vai se desvinculando de nós. Né? Como se liberasse uma criança para assumir a sua identidade ou a sua responsabilidade. À medida que nós vamos agregando conhecimento, o nosso corpo físico vai se estabelecendo nesse processo de controle mental, de controle físico, o nosso responsável arquiteto espiritual vai se desvinculando da gente. E a gente então vai adquirindo ou passando a ter a responsabilidade em torno de nós mesmos, né? Vamos nos discernindo, vamos conhecendo mais, vamos tendo mais responsabilidade. Então, existe desordem no processo de obtenção de energia? Não. Automatismo, sim, mas conhecimento, sim, e responsabilidade, sim. Mas nunca uma desordem, nunca um acaso, né? Porque o processo vai se evoluindo, o ser espiritual se evolui e, consequentemente, o corpo físico também evolui. Então, nós olhamos para nós hoje, nós estamos ainda em processo de construção. Quem sabe o que seremos amanhã, né? O nosso corpo físico amanhã. É isso. Bom, prosseguindo então no processo evolutivo, a gente viu aí a importância da mente, né, determinando todo o equilíbrio metabólico, o equilíbrio do corpo, até na prevenção e na contenção das doenças. E aí vem a seguinte pergunta, né? Como podemos resumir o processo de formação do cérebro ao longo do processo evolutivo e do princípio inteligente? E de que forma o cérebro, o maravilhoso ninho da mente, assimilaria, né, os desejos do espírito e executa-lhe as ordens? Bom, durante todo o processo evolutivo, para que o princípio inteligente se manifestasse, né, e evoluísse, crescesse, houve também, quer dizer, a criação pelos arquitetos, engenheiros siderais, para que criasse o ninho dessa mente, que é o cérebro, né? E para que ocorresse isso, como todo o processo evolutivo, ele aconteceu por etapas. Então, são os rascunhos divinos, né? Quer dizer, aquela elaboração de menor complexidade ao elemento de maior complexidade. E assim foi na escala evolutiva. O cérebro iniciou, né, na construção a nível dos peixes, e esses hemisférios cerebrais, que seriam aquelas duas metades do cérebro, né, elas inicialmente são pequenas, né, são bem proporcionais até às atividades que os peixes desenvolviam, quer dizer, e a partir do momento que esse princípio inteligente teve necessidade de crescer, de evoluir, e na escala evolutiva foi para os
os anfíbios, depois chegou nos répteis, houve um crescimento gradativo. E já nos répteis, né, principalmente no grupo dos lagartos, a gente já viu até um esboço de uma glândula pineal rudimentar, que é também chamada como terceiro olho, que na verdade não tinha, né, nessa escala evolutiva, as funções que tem a glândula pineal no organismo humano, mas já esboça, né, alguma reação, vamos dizer, uma função específica, né, na homeostase, no equilíbrio no corpo do anfíbio. E assim nas aves, esse hemisfério cerebral, ele cresceu para que nos mamíferos ele atingisse um tamanho e uma complexidade um pouco maior, inclusive surgindo as circunvoluções, né, em algumas espécies até se mantendo a lisencefalia, quer dizer, aquele hemisfério mais liso, mas o córtex dos mamíferos já teve uma representação maior, tanto é que a circunvolução surgiu para aumentar aquela área cortical, aquela área de contato, aquela área que abrigaria umas estruturas de maior complexidade, né? E aí, continuando esse processo evolutivo, né, o volume nas aves também do cerebelo, ele aumentou. Surgiu esse cerebelo como uma massa grande que facilitaria o equilíbrio dos voos, então tinha uma função específica, né? E aí a gente observa que tanto esse desenvolvimento a nível cerebral, esse tamanho dessa massa cortical, não tem muita relação com a inteligência em si, e sim com as funções específicas que cada ser na sua escala evolutiva vinha a desenvolver, né? E surgiu também o crescimento, o surgimento do sistema nervoso autônomo. Qual que seria a função desse sistema nervoso autônomo? Controlar as vísceras, as inervações. Surgiram também os reflexos, né, em várias complexidades, até intersegmentares a nível de medula, para executar funções mais complexas a nível musculares, a nível de defesa, sobrevivência, e assim esse processo ocorreu gradativamente, né, no organismo, para que as células, como os neurônios, e nós temos grande quantidade deles, né, com inúmeras sinapses, para que pudesse realmente desempenhar as funções complexas do nosso raciocínio e realmente a sua função, que seria o cérebro abrigando a mente e a mente o pensamento, para que todas as outras funções pudessem ser acordadas, né, pudessem ser alinhadas. E com isso a gente chega no seguinte propósito, que o centro coronário, né, através do fulcro luminoso que comunica com o espírito, ele consegue, através da mente, controlar o nosso corpo, e assim como nós vimos até agora em relação às doenças, ao corpo físico, às funções metabólicas, ele poder coordenar. Então, de certa forma, a mente conversa com todas essas células do nosso corpo, né? E através desse pensamento, através da comunicação com o perispírito e com o espírito, ele consegue coordenar essas funções e trabalhar a seu serviço na sua escala evolutiva, né? Culminando realmente a nossa evolução no sentido espiritual. É isso. Então, esse capítulo mostrou para a gente que o cérebro do homem já estava pronto, evoluído, para a aquisição de um aspecto bastante importante para a comunicação, que é a palavra, o aparecimento da palavra. E, consequentemente, junto com a palavra, vem o desenvolvimento da responsabilidade. Então, o que realmente vai acontecer? Esse surgimento, o cérebro estando pronto e o organismo estando pronto para a comunicação da palavra, faltava especificamente um órgão que é o responsável direto pela fala. Então, como é que chega a isso daí? Vou aqui ler. Principalmente o surgimento, em primeiro lugar, de uma palavra articulada. Há necessidade da produção do som. Mas como que esse som poderia ser produzido? Então, os mentores espirituais vão atuar diretamente com a nossa laringe. Então, nos primórdios da chegada do princípio inteligente ao reino nominal, seu corpo espiritual permanece durante um longo período no mundo espiritual. Para quê? Para receber as intervenções nos aparelhos de fonação por parte dos mensageiros divinos, a fim de que possa articular a palavra.
Assim é que a laringe sofre, pela ação desses instrutores, operações destinadas a harmonizar os músculos que a constituem, de modo a adestrá-los à produção da voz. Os músculos vão aparecendo, vão se desenvolvendo a partir de várias encarnações para dar as condições para que a palavra venha a ser articulada. A esse encadeamento de músculos, junta-se uma membrana composta de finos filamentos. Membrana essa que recebe a função de lançar o som e que, ao estreitar-se, transforma-se na borda das cordas vocais situadas no interior da laringe, porque sem as cordas vocais nós não podemos emitir os sons que o nosso pulmão já eliminava através do diafragma, mas sem as cordas vocais esse som não adquire a articulação necessária. Em seguida, através de um demorado processo de confecção, os técnicos da espiritualidade compõem as cartilagens inferiores e superiores na região da laringe, criando inclusive o ocioide. Sem o ocioide que fica atrás da nossa língua, é impossível a gente fazer uma articulação. Esse ósseo foi criado a partir desse momento exatamente. As ossadas, os fósseis anteriores, não têm a presença desse ocioide. Então são implantadas então as cordas vocais verdadeiras, cuja vibração produz a voz. E existem as cordas vocais denominadas falsas por não exercerem influência. Vocês ouvem falar cordas vocais verdadeiras e falsas, né? E o surgimento, de fato, da linguagem convencional, como que ela vai ocorrer? O homem já falava, já se comunicava através da mímica, né? Através de uma linguagem primitiva, porque elementos que ele adquiriu no período em que ele passou pelo estado animal. Então, a partir dessa conquista, né, é que o homem recebe, com o amparo dos geneticistas espirituais, e a gente vê nesse capítulo a interferência constante dos mentores espirituais, os geneticistas, engenheiros, várias modalidades de linguagem são colocadas aqui, né. Ele recebe a linguagem convencional por meio da construção da mecânica das palavras. Ao modo natural de se exprimir com gestos e atitudes silenciosas, em que irradia energias eletromagnéticas da mesma natureza de seus sentimentos, anteriormente ele já expressava os seus sentimentos através da mímica, através da fonação, que nem os animais, através de gruídos, através de gritos, né? É acrescida a palavra articulada e aí surge a linguagem convencional. Com a força mental de que ele é dotado, porque ele já tinha um cérebro desenvolvido, como nós vimos no capítulo apresentado pela Leila, o homem é inspirado a utilizar os aparelhos fonadores instalados em seu organismo físico, que possibilitando a voz, permite surgir a linguagem convencional. Então já existia a estrutura da língua, já existia a estrutura do nariz, né, da fossa nasal, a estrutura do diafragma, que permite a eliminação do som. O próprio pulmão, né, eliminando o som, vai auxiliar na produção dessa linguagem. Então passa a partir daí a exprimir também por esse meio os seus pensamentos e os seus sentimentos, permitindo o intercâmbio de ideias por meio de sinais característicos expressos pelo som das palavras, com o que aprenderá a se educar, marcando o início de uma nova etapa em seu processo evolutivo. Quer dizer, a partir da elaboração da linguagem convencional, o homem começa a se comunicar e ele começa a transmitir informações de um para o outro, o que vai dar a possibilidade do pensamento contínuo. As informações iniciais, a forma de comunicação inicial que o homem tinha, era através de um processo automático, ele tinha ideias fragmentadas. A partir da comunicação, através do pensamento, da comunicação com o outro, ele começa a desenvolver um pensamento contínuo, né? Então, com a aquisição do recurso da palavra, o homem passa a desenvolver melhor e mais rapidamente essa energia mental, permitindo a expansão do pensamento, que vai possibilitar a comunicação e a integração entre os povos e entre as humanidades, encarnada e desencarnada. Anteriormente, o homem não conseguia se comunicar com os espíritos,
Os espíritos, até o capítulo mostra que os espíritos ficavam ao lado do corpo enquanto o homem estava em repouso. A partir desse momento que ele adquire o pensamento, né, contínuo, ele passa a ter a possibilidade de comunicação com os espíritos. As potestades divinas diminuem. Então, a assistência na condução do destino do homem, estimulando a responsabilidade de conduzir a sua própria jornada. O homem já pensa, o homem já tem ideias, o homem já se comunica. Então, paulatinamente, a espiritualidade superior vai dando autonomia para ele, vai deixando mais só, para que ele possa, por próprias experiências de ensaio e erro, adquirir a capacidade de comunicação. Então, o intercâmbio de ideias assegurados pela conquista da palavra possibilita ao homem a compreensão progressiva para com seus semelhantes, surgindo desde aí o pensamento contínuo. As ideias fragmentares e instintivas que trazia desde a passagem pelo reino animal transformam-se em conceitos e indagações, exprimindo desejos e ideias geradas em sua intimidade. Ele começa a refletir, porque como ele começa a pensar, ele começa a observar, ele começa a trocar ideias, isso faz com que ele comece a refletir sobre si mesmo e vai adquirindo o quê? Um processo de autoconhecimento, né? O exercício dessa nova conquista traz consigo a fadiga, levando o homem a uma nova maneira de repousar através da meditação sobre os problemas da vida. Ele começa a se questionar, ele começa a refletir sobre a situação, sobre o meio ambiente no qual ele se encontra. Passa também a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias, desprendendo-se do corpo físico durante o sono. Então agora ele já sai do corpo físico e já se comunica com a espiritualidade. Ocasião em que entra em relação com os benfeitores espirituais que lhe instruem sobre a vida moral. Através do automatismo espiritual surge a memória, permitindo-lhe o armazenamento automático de pensamentos, lembranças e de tudo quanto aprendeu. Então ele vai adquirindo, através do pensamento, um arquivo das informações as quais ele já adquiriu. E aí, a partir daí, como é que surge a noção da vida moral e de Deus, né? A partir de que ele tem um pensamento contínuo, que ele começa a refletir, ele começa a meditar sobre a própria existência e sobre a construção do ambiente no qual ele se encontra, né? Então, conquistando o pensamento contínuo, passa a meditar sobre a própria existência, sobre a origem das coisas e a fazer outras indagações de natureza filosófica. Ele adquire a capacidade de pensar e refletir, né? Adquirindo maior independência ante a condução de seu destino pelas inteligências divinas, porque ele passa a se sentir sozinho e meio à grandiosidade do mundo. Até então ele era tutelado pela espiritualidade, agora ele tem mais autonomia, ele se sente sozinho. Sente que não mais poderia se deixar guiar pelas excitações do organismo físico, nem pelos brutos instintos trazidos do reino animal. Ele começa a se perceber diferente dos animais. Por quê? Como ele se comunica e ele verifica o que acontece no reino animal, ele vai percebendo que ele e os seus companheiros são diferentes. As primeiras ideias de vida moral começam a ocupar-lhe o pensamento. O amor, ainda animalesco aos filhos, e o desafio da sobrevivência o levam a buscar a solidariedade de seus semelhantes, com que mentaliza a constituição da família. O bloco familiar, né, a tribo, começa a se constituir. Tem a percepção de que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza como os animais que com ele convivem, e que lhe cabe agora superar esses mecanismos, cooperando para a ordem do mundo que lhe serve de moradia. Surgem os primórdios da civilização, e as primeiras noções de Deus foram adquiridas no âmbito da família, ante a observação do sol em meio à natureza. Concebe a ideia da existência de um Criador que é reforçada por visões e pensamentos imaginários que lhe são sugeridos durante o sono pelos benfeitores espirituais, dando-lhe a ideia da luta evolutiva que terá que travar entre o bem e o mal. Então, ele, a partir de toda essa reflexão, ele começa a questionar sobre a existência, né? E surge o que, principalmente, a sua responsabilidade. Ele começa a perceber que ao falar, que ao agir, ele tem uma responsabilidade sobre o meio, sobre as pessoas com as quais ele convive. Então, com a ideia de Deus, veio a religiosidade. Com as indagações, o prenúncio da filosofia. Com
com as experimentações, a ciência, o homem vai evoluindo através do pensamento e vai se desenvolvendo, dominando o mundo no qual ele convive. Com o instinto de solidariedade, o amor menos animalismo, com a busca pelo conforto e pelo belo, as indústrias e as artes. Então, aí a gente vê toda a evolução humana que surge a partir do pensamento. Em meio a essa luta pela evolução moral, o homem passou a conviver com a morte. Então, a morte traz-lhe a angústia, traz-lhe questionamentos e dor pela perda dos entes queridos, né? Desorientado e sentindo-se frágil, percebe que nada pode contra as leis divinas, já então escritas em sua consciência. Então, as leis divinas estão já presentes em sua consciência, e esse questionamento de quem sou, para onde eu vou, começa a ter uma força muito forte em seu pensamento. Busca ajustar-se a elas, entendendo que somente assim cabe construir o seu destino. É o nascimento da responsabilidade. A gente vê nesse capítulo que o que a gente fala, as nossas falas produzem elementos no meio ambiente. Então, a nossa responsabilidade, a nossa consciência e principalmente o nosso livre-arbítrio tem uma responsabilidade muito grande que nós adquirimos naquele período e que a gente tem que manter constantemente em alerta. Esse é o meu capítulo 11, Existência da Alma. Ele é lindo, gente, mas a pergunta é essa aqui, ó. O que marca o progresso do espírito na fase evolutiva a que se refere o presente capítulo? Então, qual foi o grande lance da virada, né? Porque todos esses capítulos que a gente vai acompanhando, os nossos colegas falando, a gente vai vendo a agregação de novas aquisições, não é? Novas aquisições. Com a Maria Hermínia, nós chegamos naquele grande ponto de virada, que é justamente a razão. Foi quando esse princípio inteligente, que já tinha estagiado desde a bactéria unicelular e que se reproduzia assexuadamente, né? Passando depois pelas algas, passando pelas plantas, começando com a fotossíntese, transformando a atmosfera do planeta numa atmosfera respirável para nós, que somos aeróbicos. Então, tudo isso foi acontecendo gradativamente, até que chegou num determinado ponto que houve essa virada que a Maria Hermínia falou para a gente, que foi a aquisição da responsabilidade. Essa responsabilidade veio com o livre-arbítrio. Nós passamos a ter opção de escolha, a entender o pensamento contínuo, né? Que foi a grande diferença do ser pensante como nós para os animais que têm um pensamento fragmentário. Então, o que aconteceu neste capítulo, duas coisas muito importantes. A primeira delas, eu vou resumir bem rapidinho mesmo, foi que antes da gente ser um ser pensante, a gente estava nas mãos ainda dos benfeitores espirituais, totalmente nas mãos dele, nos automatizando, como falaram os anteriores, do Tom, né? Automatizando os processos celulares, né? E para que a gente pudesse sobreviver. Não havia nenhuma participação ali do princípio inteligente. Eram os benfeitores, os arquitetos, os instrutores, os auxiliares divinos de Jesus fazendo este trabalho. No momento em que eu comecei a pensar, no momento em que eu comecei a escolher, esses benfeitores praticamente foram me deixando à mercê de mim mesma, das minhas escolhas. Eles não nos abandonaram totalmente, porque à medida que isso aconteceu o que a Maria Hermínia falou, que foi a automatização ainda das células do perispírito, ensinando esse espírito a se emancipar durante o sono. Então, se eles não atuavam mais de maneira direta nesses automatismos, porque já estava, não preciso dizer para mim, hemoglobina, vai lá no meu pulmão e pega o oxigênio que está lá e leva para as minhas células. Eu não preciso dizer para a insulina, trabalha esse açúcar, não é? Isso é feito automaticamente no meu corpo. Mas à medida em que eu não tive mais essa atuação direta, eu fui tendo ainda a companhia desses benfeitores durante o sono, me ajudando nas intuições. Por isso aí, ó, o que marca o progresso do espírito. O meu corpo físico progrediu muito aí, como a Leila falou, né? Nosso cérebro se modificou, nosso corpo físico, as nossas mãos ficaram muito mais habilidosas, né?
nós podemos nos locomover com muito mais facilidade, nós deixamos de ficar pendurados nas árvores, nós passamos a caminhar sobre duas pernas, então o nosso corpo, morfologicamente, houve grandes modificações. Mas e o nosso espírito? O que aconteceu com o nosso espírito? Justamente a pergunta nossa de hoje, né? Então, além desse grande lance da separação, dessa atuação direta dos benfeitores, né? Nós, por outro lado, adquirimos a capacidade de, durante o nosso sono, nós nos encontrarmos com eles e ouvirmos as instruções e irmos ajudando a nós mesmos a melhoria espiritual. E eu vou ler apenas, gente, o último capítulo, digamos assim, parágrafo. Pelo trabalho amoroso e cuidadoso dessa espiritualidade amiga, sempre liderada pelos eflúvios magnéticos e salutares de Jesus, o ser pensante foi dando espaço para o despertamento do amor no seu interior. Então, pode-se concluir que as duas grandes conquistas que marcaram definitivamente o primeiro passo dado pelo Espírito em direção ao nosso progresso individual foram, sem dúvida, esse amor nascente, acompanhado pela evolução das nossas formas físicas, que possibilitaram o exercício desse amor na forma de caridade, material ou moral. Então, não havia apenas a necessidade de que eu começasse a sentir o amor, era preciso que eu começasse a acionar, agir por esse amor em ação, que é a caridade. Então, essas duas grandes mudanças foram importantes, e o amor foi despertado justamente, primeiramente, pela noção de posse, né, da sua própria família, o cuidado com os seus vizinhos também. Eu comecei a entender que a minha liberdade terminava onde começava a liberdade do meu vizinho, e tudo isso foi me ajudando a elaborar espiritualmente, e foi se desenvolvendo em mim a coisa mais importante da vida do espírito, que é realmente o amor. Então, esse é os dois marcos, não é? O amor e a modificação morfológica do meu corpo, proporcionando a atuação desse amor de forma prática e direta. Obrigada. Bom, nós vimos aqui um progresso muito grande acerca do desenvolvimento desse processo evolutivo, né? Criação de automatismos, de valores de hereditariedade, nascimento da responsabilidade, da criação de uma linguagem. E aqui, cada capítulo, ele passa a gente por todo esse processo de evolução para chegar mais adiante. Então, a pergunta: durante o estágio na fase animal, em algumas espécies de mamíferos, o que acontece com o princípio inteligente após a desencarnação? E com o homem primitivo? O princípio inteligente lá, ainda nos mamíferos, de uma forma fragmentária, não tinha pensamento contínuo, e no homem primitivo, lá já no Paleolítico, que o Tom falou, 2.500.000 anos atrás, já adotado esse pensamento rudimentar ainda, mas um pensamento contínuo. O que acontece? Nesses que são mais próximos do homem, que nós vimos, nós tivemos 1h30 para discutir esse capítulo, não vamos entrar em detalhes, mas naquela fase ainda dos mamíferos mais próximos do homem, ele não possui uma força mental ainda capaz de se renovar espiritualmente. Nós vimos que houve um processo de acompanhamento dos construtores, arquitetos, geneticistas da espiritualidade, incentivando esse processo todo de evolução, até que ele atinge o pensamento contínuo e a responsabilidade. Mas lá nessa fase ainda dos mamíferos, o que acontece? Ele fica, em consequência disso, ele não sabe o que está acontecendo. Todo aquele processo da desencarnação ainda é um automatismo que ele não controla. Não controla por não saber o que está acontecendo. Então, o que acontece? Aquele princípio inteligente fica numa vida latente para ser reaproveitado logo adiante. E André Luiz ainda nos diz que ele pode, algumas fases do desenvolvimento animal, ser reaproveitado em atividades assistenciais, e nós vimos que lá em nosso lar, Narcisa com André Luiz, nas caravanas, eles são vistos animais fazendo
trabalhos, né, para não chocar aqueles espíritos que ainda estão tão materializados, né? São cães que vão na forma de guarda, são animais muares que vão para carregar, levar peso ou até aquecer o local onde estão, e aquelas aves que ele mostrou lá, que elas têm a capacidade de, vamos colocar assim entre parênteses, de comer aquelas larvas espirituais que estão ali e limpar, desintoxicar o ambiente, né? Bom, esse é o mamífero ainda, ideia fragmentária, o princípio inteligente ainda muito na sua fase inicial. Mas quando ele entra na fase de homem primitivo, que já tem um pensamento contínuo, aquele processo que é automático, porque a gente sabe que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é um processo do nosso corpo físico. Então, quando chega esse processo de passar para o lado espiritual, ele vê que acontece, mas não entende o porquê. Então, ele quer viver ainda no seu meio, ainda está muito arraigado, muito preso à sua vida tribal. Fica vivendo naquele meio, né? Mas já é capaz de, com o seu pensamento, mesmo ainda rudimentar, no processo tanto do desligamento quanto do retorno, de conduzir aquele processo desligando as suas células daquele corpo que está em decomposição, né? A histogênese espiritual, né, que é a passagem daquelas energias transformando aqueles núcleos celulares no perispírito para que ele possa viver a vida espiritual, ele já pode, mesmo rudimentarmente, acompanhar, porque ele já tem um pensamento contínuo. E é assim, nesse automatismo de ir e vir, de nascer e morrer, né, de reencarnar e desencarnar, é que ele vai desenvolvendo esse pensamento pelo senso da responsabilidade que já existe e fazendo como na metamorfose dos animais, que foi explicada lá no capítulo, né, passando por todas aquelas fases até se tornar um ser superior evoluído. Agradeço a vocês e vamos passar agora para a Regina. Boa noite. Bom, continuando aqui, capítulo 13, já foi dito aí por vários sobre a importância do pensamento, né? Pensamento contínuo, já chegou aí no contínuo lá pela Maria Hermínia. E esse capítulo 13, nós vamos falar, assim, analisar um pouquinho do pensamento, uma comparação, uma pergunta aqui que o André Luiz fala sobre a questão. É uma contradição, seria. Como entender ser o átomo e o pensamento ao mesmo tempo uma força ativa, viva, atuante e porém passiva? Então, essa análise que nós vamos fazer do átomo com o pensamento. Então, ele disse o seguinte, que ambos, átomo, que é considerada a unidade na essência, e a alma, que é o corpúsculo fluídico, quer dizer, todos, essências, pequenos, eles se diversificam conforme a quantidade, a qualidade, o comportamento e a trajetória dos componentes que os integram. O que quer dizer isso? Vai ser de acordo com o que for direcionado a esses dois componentes. Vai ser o trabalho, a quantidade, a qualidade que se der a esses elementos é que nós vamos obter as ações dele. Por exemplo, o átomo, ele considera como sendo uma força viva, poderosa. Nós não vamos aqui descer nos conceitos do átomo, porque seria assim bastante tempo, mas todos temos a noção, por exemplo, que o átomo é a porção constituinte mínima e indivisível de toda a matéria. Então, para a gente fazer um estudo sobre o átomo seria assim bastante longo, não vem o caso agora, mas nós já temos uma noção. Então, o átomo, ele é essa força viva, poderosa. Porém, ele é passivo. Por que ele é passivo? Porque na sua contextura e na sua forma como ele interage os elementos diante da inteligência que o modifica, aí é que vem o benefício dele, para o bem ou para o mal.
Nós sabemos dos benefícios inúmeros do átomo. Nós também sabemos que ele realizou explosões, bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, isso. Então tem também esse outro lado. Mas tem também a parte da pesquisa da radioatividade, da descoberta também, que eu até anotei aqui para a gente falar rapidamente, da descoberta do rádio e polônio pela Marie e Pierre Curie, né? Radioatividade, o raio-x, então tudo isso são benefícios com a descoberta, não invenção, porque quem inventa foi Deus, quem criou foi Deus, mas com a descoberta do átomo. Então essa passividade dele seria então em função do direcionamento da mente humana em cima do seu uso. E a alma da mesma forma, o pensamento. Assim também a partícula do nosso pensamento, que já foi dito aqui por vários, a importância do nosso pensamento com relação ao metabolismo, ao nosso automatismo, a nossa transformação celular mesmo, né, doenças, enfermidades, que a gente pode colaborar através da mudança do nosso pensamento, do direcionamento que nós damos a ele. Então, assim também, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito, na medida que sai do nosso pensamento, da nossa caixa craniana, que a produz, ela é igualmente passiva. Pensamento passivo. Perante o sentimento que lhe dá a forma, que o tipifica e configura a natureza, para o bem ou para o mal. Que nós usamos o nosso pensamento tanto para o bem quanto para o mal. Então, nesse momento, ele é passivo. Está ali, quietinho. Nós é que vamos acionar. Eu quero fazer o mal, eu quero pensar mal, então eu vou acionar o lado do mal. É a história daquele lobo, né? Do filho, do neto com o avô, que o filho chegou em casa muito chateado, porque tinha brigado na escola e muito zangado com o amiguinho dele. O avô disse a ele que, meu filho, não podemos ser assim. Todos nós temos dentro de nós dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E o neto pergunta, e qual deles vence, vovô? Eles vivem brigando. Qual deles vence? O avô responde, aquele que a gente melhor alimentar. Então, se você alimenta o lobo mau, ele vai reagir de uma forma, se alimenta o lobo bom. Bom, voltando aqui, então, essa força do pensamento poderosa, ela vai nos configurar, então, ações positivas ou negativas. Então, é uma comparação muito legal que ele fez, né? E ele resume dizendo que, então, o sentimento, a emoção, o raio do desejo nosso é onde vai, que são essas forças que vão operar a diferenciação de massa e trajeto de ambos. Então, eu vou direcionar o bem ou o mal. Então, a escolha é nossa. É nossa escolha. Tá? E ambos, então, dependem do direcionamento da nossa mente. Deixa eu só ler um negocinho rapidinho aqui, que é um pensamento judaico, rapidão. Porque é com um pensamento também, que eu adoro esses links feitos aqui por uma sabedoria judaica. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, porque eles se tornarão atos. Vigie os atos, porque eles se tornarão hábitos. E os hábitos, porque eles se tornarão caráter. E o seu caráter vai tornar o seu destino. Então, gente, pensamento é legal. Obrigada. Mas aqui de novo, né? Nessa simbiose espiritual foi nos perguntado assim. Lembrando que simbiose é uma relação de parceria que existe entre os animais, existe entre as pessoas também, em que ambos se beneficiam, né? Então, simbiose espiritual. Existe o mesmo processo entre espíritos? Essa relação de parceria, de benefício mútuo existe entre nós, encarnados e desencarnados? Existe sim, né? Tanto é que nós temos as relações mediúnicas, o desencarnado se relacionando com o encarnado aqui. Então, algumas doenças nervosas podem ter origem na mentossíntese.
derivadas de alguma mediunidade. Esse termo metossíntese, o André usou de uma forma nova, né? Ele vinha falando da alimentação do espírito, do princípio inteligente, quando ele dizia que se obtinha energia para a subsistência do princípio inteligente através da fotossíntese, da quimiossíntese, da biossíntese, e ele cunhou esse termo novo aqui, mentossíntese, em que o princípio inteligente desencarnado obteria energia através de uma relação de mente a mente com o encarnado. Ao desencarnar, o princípio inteligente ainda no pensamento rudimentar, ao desencarnar, ele fica confuso e ele procura ficar perto dos seus, né? De proximidade, ao pé daqueles que foram seus convivas na encarnação. Mas ele também precisa de obter energia. Nesse processo aqui, o André falou sobre essa mentossíntese. E aí ele diz que esse processo de mentossíntese, nessa relação de convivência entre encarnado e desencarnado, confuso ainda o desencarnado, né, ele troca fluido. Eles se convivem entre si, trocando fluidos nessa harmonia ou desarmonia, né? Troca ideia, troca irradiação, o desencarnado manda para lá, o encarnado manda para cá, nesse processo de simbiose, dessa convivência que é salutar de certa forma para ambos, salutar entre aspas, né? Mas essa convivência provoca no encarnado um desequilíbrio. Porque esse desencarnado está confuso, está ao pé ali, mas está confuso. Ele quer se vingar às vezes, quer se alimentar, quer provocar dissensões, né? E ele, ao se aproximar do encarnado, ele desequilibra este, né? E provoca até o termo, como ele usou aqui, doenças nervosas, moléstias nervosas complexas. Ele citou a histeroepilepsia, histerias e epilepsias, esses transtornos de comportamento, né? Fobias que são causadas aqui pela presença do desencarnado. O desencarnado se aproxima, buscando a convivência, buscando a alimentação. O encarnado fornece para ele, nesse processo de convivência, de obsessão, né? E esse desencarnado, até sem qualquer perda de consciência, ele se relaciona entre ambos se relacionam e provoca o que o André fala de transe mediúnico autêntico. Então as doenças, como essas que ele citou, são causadas pela relação de convivência mútua entre espírito e corpo físico, entre desencarnado e desencarnado. Então a gente olhando aí a nossa volta, o histérico, o epilético, né, um transtorno, o bipolar, né, o toque, são muitas vezes, ou mais das vezes, causadas por essas relações de convivência na mentossíntese provocada pelo desencarnado juntamente com o encarnado. É um processo de simbiose, convivência mútua, obsessão que agrada a ambos, né? Não tem aí cobrança ou devedor ou cobrador, né? Tem um processo de reajuste íntimo entre ambos. É isso. Esse capítulo é do Cláudio, foi o último apresentado na semana passada, mas como ficou uma pergunta aqui sem responder, nós resolvemos colocá-lo aqui para esclarecer quem estava aqui, até a pessoa que fez a pergunta nem veio hoje, tá? Mas é interessante, a obsessão pode chegar a tal ponto que os espíritos reencarnam como gêmeos siameses? Todo mundo sabe o que é um gêmeo siamese, é a chifopagia, certo? Então, tem muitos detalhes na resposta. Esse processo, essa teratologia, ela é um parasitismo orgânico. Tá? Existe um que tem quase todos os órgãos e o outro que depende daquele que detém quase todos os órgãos. Eles são unidos em alguma parte do corpo. Por que se chama chifópagos? Porque os primeiros casos todos eles eram ligados pelo osso chifoide, né? Que é aqui abaixo do externo. Então, ficou com esse nome, mas eles podem ser ligados por várias partes. Nós vimos há pouco tempo aí, aqui em Goiânia, 2 ligadas pelo cérebro, né? 2 meninas. É um processo de obsessão muito sério que atravessa séculos e séculos, que os espíritos se odeiam, vivem naquela simbiose espiritual, como o Tom nos falou aqui anteriormente.
E é tão difícil pelos meios normais, naturais, desobsessivos, de apagar aquele sentimento que os une, que eles vão ficando ligados, né? Transformando até a sua forma perispiritual, ligados àquele ser por quem eles têm aquele ódio, aquele sentimento de vingança, que causa aquele processo obsessivo. E por que eles nascem daquela forma? Eu vou ler só um trechinho aqui que aparece, olha só. É um processo, é nesse palco da vida que nós precisamos entender as muitas faces do espírito milenar que somos, que por misericórdia divina, dentro de um acontecimento natural, os gêmeos unidos em reencarnações por motivos de um pretérito de agressões e ódios, que ultrajaram a condição psíquica, volvem às duras consequências, reparando na divisão de corpos a patologia do caráter egoísta. Agora, num só corpo, precisam os espíritos se nutrir de amor sob a punição de destruição de sua própria vida. É aquele processo de parasitismo. Se separar, a maioria deles, se separar, morre. Porque aquele que depende do órgão, daquele que tem os órgãos mais completos, normalmente um dos dois vai morrer. Aquele que está mais frágil. Então, eles precisam aprender a conviver ali. O primeiro caso, né, que foi estudado, eles viveram 65 anos, casaram, e aprenderam a conviver. Deve ser uma coisa muito difícil de conviver. Talvez a nossa imaginação talvez seja assim, ainda muito pobre para imaginar o que é viver no corpo de outra pessoa, fisicamente falando. Né? Para dormir, para comer, um quer ir para um lugar, outro quer ir para o outro. São duas vontades, dois espíritos que estão habitando aquele corpo disforme. E é um processo de reparação tão profundo que o sofrimento e as dificuldades por causa das limitações físicas, das dores morais do convívio compulsório, da exposição à curiosidade pública, porque desperta realmente comentários às vezes até maldosos, e as energias deletérias encharcadas em seus corpos espirituais serão expurgadas vagarosamente no corpo físico. A trajetória destes dois espíritos no mesmo corpo criará ao longo do caminho laços de amizade e carinho, despertando sentimentos de amor, de compreensão, e será o início da regeneração pelo amor e pelo perdão. Tem que haver muito amor, muito perdão, muita caridade para um levar o outro. E aquele processo obsessivo todo de muitas encarnações vai ser sanado ali naquele sofrimento. É por isso que a gente ouve tanto jargão popular: se não vier pelo amor, vem pela dor. Senhor Jesus. Nós vamos aqui agradecer a presença de vocês. Está aqui a bibliografia que todos consultaram. Nós estamos tentando desmistificar aqui aquela dificuldade que muitos de nós achamos que existe nesse livro. Com esse processo que nós fizemos aqui, cada um falando, foi escolhida uma pergunta que centralizasse o tema do capítulo, para a gente ver que a interligação que existe e que não é tão difícil assim, basta a gente abrir o coração para o processo da nossa evolução.